Olá, sejam bem-vindos a mais um Banda Básica, o podcast Umbandeiros. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de conduta espiritual, a gente vai falar de punitivismo e fatalidade. Literalmente é disso que a gente vai falar. Será que aquilo que a gente viveu em vidas passadas ou o sofrimento que estamos passando agora tem a ver sempre e diretamente ligado realmente às vidas passadas? Eu fico me perguntando porque eu vejo, inclusive, muitas atitudes de alguns irmãos umbandistas que se reforçam e reforçam a sua crença baseado nesse sistema onde o karma é pagamento, é resgate, e acaba julgando alguns irmãos, inclusive pessoas próximas a eles, familiares e pessoas queridas, pelos seus erros, sua conduta, e acabam justificando algumas coisas com a questão da conduta espiritual, positivismo, punitivismo e também essas fatalidades da vida, sempre atribuindo a questões da espiritualidade. Será que tem tudo sempre a ver com vidas passadas? Essa questão me incomoda um pouco, porque vendo essa visão como umbandista na filosofia que os nossos ancestrais da Umbanda nos trazem, que é a cultura inserida dentro da Umbanda nos traz, ela é livre desses conceitos de dogma e algumas questões como o próprio punitivismo, né? De justificar que a punição deve acontecer por A, B ou C. E aí a gente levando isso para a questão da moralidade, ou então vamos falar de divindade, para mim me parece um tanto quanto ilógico, não faz o menor sentido essa conduta espiritual estar ligada a punitivismo ou fatalidade. Me parece que é um pouco doentio para quem gosta de viver numa condição de servidão e sofrimento o tempo todo, né, à mercê de um poder divino, o qual vai te punir a qualquer circunstância, né? Então, não tem o menor sentido para mim um bandista que tem essa visão, ou mesmo o espiritualista que acredita no amor, prega o evangelho de Cristo, e aí tem uma visão um tanto quanto fatalista. Para mim é meio complicado. A religião de Umbanda, por exemplo, é uma religião nova, né? Ela tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente aprender, mas nós vamos aprender através da nossa conduta e das atitudes, juntamente a comunicação e o conhecimento dos nossos guias baseado nesses valores. Então a religião é nova e a gente tem muita coisa para se pautar e querer ainda aprender. Mas é preciso se livrar dessa visão colonialista de que a gente tem que seguir uma visão mais voltada, por exemplo, ao espiritismo kardecista, quando muitas questões, inclusive os kardecistas, divergem da opinião onde lá no início era se dizia determinadas coisas, e hoje eles estão revendo isso. Isso é importante que nós também façamos uma revisão na nossa cultura, né? O sofrimento atual versus os erros do passado, né? Vamos falar sobre doenças, enfermidades, né? Então, nem sempre as nossas enfermidades elas são condutas do nosso espiritual, né? A gente tem que fazer uma análise, tem que ser lógico, tem que ser justo com a nossa vida ao nosso redor. Às vezes as nossas enfermidades elas podem ser circunstanciais, né, ou então provocada pela negligência de terceiros, né? Como se parece que vivemos isolados no mundo, né? Que não estamos suscetíveis à influência de terceiros, né? Então, inclusive nas enfermidades. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A própria pandemia do Covid-19, né? Isso não tem a ver com os erros do teu passado, entende? É complicado isso. A gente acaba sempre levando isso para a questão de erros do passado. Vamos pensar nas questões circunstanciais e negligências de outras pessoas também. Exemplo, e já falei isso em lives, já falei isso em vídeos e volto a dizer. Um bebê com problemas, né, com problemas de saúde porque a mãe fez ingestão de drogas, uso de drogas, ingestão de álcool durante a gestação.
Então, essa criança está exposta à negligência provocada por circunstâncias negligenciais de uma terceira pessoa. Entende? Pessoas afetadas todos os dias por agrotóxicos devido ao agronegócio, né? Efeitos colaterais de medicação. Você já pensou nisso? As pessoas estão enfermas e nem sempre é por uma expressão de uma vida passada ou por uma conduta espiritual. A gente precisa ser um pouco mais racional na nossa maneira de ver as coisas e pensar. Nem toda enfermidade vem da conduta espiritual, é isso que a gente tem que entender. Atribuir fatores como, por exemplo, consciência culposa do ontem, né, tem raízes no espírito endividado. Essas coisas, essa consciência culposa, né, do ontem, essa questão do espírito endividado, a gente precisa lembrar que a gente tem que atribuir fatores como, por exemplo, psicose, complexo de inferioridade, frustração afetiva, a frustração afetiva, psicopatias, por exemplo. Em partes, isso pode até ter uma ligação com raízes do espírito, né? Mas a gente precisa entender, de novo, eu vou insistir, que a dinâmica da vida, ela nos expõe ao livre-arbítrio de outras pessoas, ela nos expõe ao livre-arbítrio de terceiros, né? Enfermidade psíquica, por exemplo, ela pode ser provocada por preconceitos, humilhações, né? Abusos, inclusive abusos sexuais, né? Então, entenda que nem tudo isso é consciência culposa do ontem, né? É muito difícil porque a gente acaba sempre ficando preso a essa questão mas se a pessoa está sofrendo é porque, se ela deve é porque ela está sofrendo é porque ela deve. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. É isso que eu quero que você, um umbandista, reflita um pouco. Primeiro, esse tipo de pensamento ignora o conceito de provação, né? Ou seja, as circunstâncias inesperadas que o espírito pode ainda sofrendo aprender com algo útil, né? Segundo, a gente não pode responsabilizar as vítimas pelos abusos e humilhações e crimes cometidos contra elas. Não faz o menor sentido acreditar que pessoas negligentes, que abusadores, que criminosos, eles estão atendendo desígnios divinos, por exemplo. Que tipo de divindade você crê? É isso que você crê? Imagina o quanto doentio é esse tipo de pensamento. Que esses criminosos e abusadores eles estão atendendo aos desígnios divinos. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que sua religião prega? Está na hora de se livrar dessas questões, está na hora de seguir em frente, né? E aí todo mundo vai dizer, mas Maurício, afinal tem a lei da atração, né? Eu realmente, desculpa, eu acredito que a gente também vibra e atrai a energia que temos por afinidade, mas a atribuir isso tudo que acontece todos os dias, ou essas doenças, ou as nossas enfermidades, sempre à espiritualidade ou lei do karma, é uma forma de desviar o foco do problema. E aí a gente acaba achando uma maneira de botar a cabeça do travesseiro e descansar tranquilo, sem tendo uma justificativa viável dentro daquilo que a gente acredita. Quando a gente atribui tudo à questão de atração, a gente está desviando o foco do problema. De novo, punitivismo e fatalidade não combina com a filosofia de Umbanda. A gente precisa começar a rever esses conceitos e se libertar da escravidão que outras religiões querem impor dentro da nossa casa, que outras religiões querem impor dentro do nosso sagrado, né? Não faz o menor sentido acreditar que pessoas negligentes, que abusadores ou criminosos, eles atendem desígnios divinos, né? Isso para mim não faz o menor sentido. Então, fica aqui uma provocação para a gente começar a pensar um pouquinho mais nessa questão aí de
expiação isolada, expiação de vidas passadas, essas questões aí também de conduta espiritual e se livrar dessa visão punitivista que está se impregnando dentro do nosso meio, tá certo, meu irmão? Se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Meu agô para quem é de agô e meu fraterno saravá para todos.